Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Lise e hoje nós vamos falar sobre duas funções que geram bastante dúvida entre elas, que é o round e o truncate. Então, vamos entender bem a diferença entre as duas? Vou mostrar na prática alguns exemplos que vai facilitar bastante. Vamos ver então a função round. O round, então, ele funciona da seguinte maneira. Vamos fazer aqui, select round, um número 25.985. E se nós não deixarmos só assim, se a gente deixar só assim, sem nenhum parâmetro depois do número, ele vai assumir que é para tirar todas as casas decimais e arredondar. Se ele vai tirar todas as casas decimais, ele vai usar só a primeira parte aqui antes do ponto. E como que ele sabe se arredonda para cima ou para baixo? Quando este número aqui, a parte que vai ser removida, é maior que 500 ou maior que 5, dependendo do número de casas, no caso, isso aqui é maior que 500. Então, ele vai arredondar para cima, ficando 26. 26. Se este número fosse 460, 460 é menor que 500, então o arredondamento é para baixo. Vamos outro exemplo. Select round, então, vamos colocar agora que a gente quer mostrar duas casas decimais. Vamos voltar para o nosso 985, mas agora com duas casas decimais. Ele vai mostrar 25 ponto e o arredondamento. 98, então, vai ficar 5 é maior ou igual a 5? É igual. Então, ele vai fazer 25.98. Desculpa, eu falei errado ali. Então, ele vai fazer o quê? 5, eu falei maior ou igual a 5 e disse que ia abaixar, né? Então, 25.985, duas casas decimais, ele vai mostrar até aqui. Então, se o 5 é maior ou igual a 5, ele vai mostrar 25.99. E se fosse 0,4, ele arredondaria para baixo, porque o 4 é menor que 5, então ficaria 25.98. E o truncate, como que funciona então o truncate? O truncate, ele é bem parecido, por isso que gera alguma confusão. Vamos usar os mesmos números. O truncate não tem a opção da gente deixar sem o segundo parâmetro. A gente tem que especificar, senão dá esse erro como mostrou aqui. Nós temos que especificar, então, o número de casas decimais que a gente quer deixar e, consecutivamente, quantas serão truncadas. Então, se eu vir aqui e colocar 2, ele vai dizer o quê? O que eu estou dizendo no caso para o truncate? Que eu quero duas casas depois da vírgula. Ele simplesmente corta o resto. O truncate não vai fazer o arredondamento. Então, se eu ver aqui e colocar, ó, vai ficar 25.98. Se for 25.9, não arredondou para cima igual fazia o round. O truncate simplesmente corta, ó, ele simplesmente veio aqui e tirou o nosso terceiro número. Agora vamos então fazer numa tabela e comparando os dois ao mesmo tempo. Eu tenho uma tabela de produtos. Opa. Aqui minha tabela de produtos. E o que eu tenho aqui? Só o nome e o preço. Então vamos fazer o seguinte. Como aqui eu tenho alguns preços que já tem duas casas decimais, eu vou pedir para a gente sempre usar uma casa decimal só para ficar mais fácil de visualizar. Então eu quero o nome, o preço, eu quero arredondar todos os meus preços para uma casa decimal e eu também quero fazer um truncate do preço com uma casa decimal. O que aconteceu aqui? Vamos observar uma e outra.
2,34. Uma casa decimal só, 2,3. Por quê? 4 é menor que 5, então ele arredondou para baixo. 34 para 30. 69. Ele deixaria uma casa só, a casa aqui que resta é maior que 5? É. Então fica 34,7, o arredondamento para cima. Vamos pegar esse aqui. 16,642 com uma casa. 42 é maior que 50? É maior que 50. Então, ele arredondou... Opa! 42 é menor que 50? É, então, arredondamento para baixo. E já nesse aqui de cima, então, 684. 84 é maior que 50? É, então ele arredondou para cima. Agora, se a gente observar aqui a coluna do truncate, não tem nenhum arredondamento. Olha, ele simplesmente pegou e deixou só com 1. Ponto 3, ponto 6, ponto 6, ponto 6, ponto 9 e ponto 6. Ou seja, o round ele arredonda e o truncate ele apenas trunca, corta para o número de casas decimais que a gente quer mostrar. Ficou claro? Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu recebo algumas mensagens, às vezes dizendo que está tentando arredondar, mas na verdade está usando o truncate e não sabe por que não funciona. E também vice-versa, está usando o truncate e gostaria de arredondar em vez de usar o round. Espero que tenha ficado claro e qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.